Olá, estudante. Meu nome é Carla. Vou dar continuidade ao módulo de gestão financeira, tópico de prestação de contas. Como vocês já tiveram a oportunidade de verificar com Fernanda na gestão de prestação de contas do Tesouro do Estado, agora eu vou dar continuidade com a prestação de contas com recursos oriundos de fonte de convênio. Antes de iniciar a falar sobre prestação de contas de convênio, é importante a gente falar sobre alguns conceitos. Dentre eles, o conceito de convênio, que é: convênio é um instrumento firmado que pactua a transferência voluntária de recursos públicos visando a execução de programas de trabalho ou ações de interesse recíproco. Além do conceito de convênio, também é importante saber alguns conceitos que você vai utilizar bastante na execução desses convênios, que é o conceito de exigência. Mas o que é uma exigência? A prestação de contas em exigência é quando algum processo possui uma pendência e, por esse motivo, não pode ser aprovado pelo analista. Ou seja, foi encaminhada uma prestação de contas, certo, para o analista, e ele verificou que algum dos documentos ou estava faltando, ou estava incompleto. Então, ele encaminha novamente essa prestação de contas para o executor, para que ele possa complementar essa prestação de contas e, enfim, o analista aprová-la. Além desse conceito, também temos o conceito de glosa, que é um termo de dedução que significa rejeição de despesas apresentadas ou registradas porque se coloca em dúvida a autenticidade ou exatidão verificada que está desconforme com a legislação vigente. Ou seja, algum dos itens financeiros ou não foram bem executados, ou foram executados de forma irregular, ou mesmo foram bem executados, mas que não estava de acordo com o plano de trabalho do programa vigente, né? Então, o que é que ocorre? Aquele valor, ele é devolvido. Vamos falar agora sobre o fluxo que ocorre na gestão dos convênios. Porque para que seja feita uma boa prestação de contas, é necessário que exista uma boa execução. E a execução só ocorre após a captação. Então, podemos observar o fluxo. Inicia-se na captação de recursos, passa por toda a execução de convênio e finaliza com a prestação de contas. Prestação de contas, essa que é alvo do nosso estudo. É importante saber que para uma boa execução e, por fim, uma boa prestação de contas, é necessário que a movimentação na conta dos convênios e dos programas só é permitida para os pagamentos de despesas previstas em legislação vigente e em plano de trabalho. Também é importante saber que os recursos são movimentados em conta corrente específica, aberta especialmente para esse fim e de responsabilidade dos ordenadores de despesa. Também é importante saber que o gestor responsável pela prestação de contas, que permitir inserir ou fizer inserir documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, como o fim de alterar a verdade sobre os fatos, será responsabilizado civil, penal e administrativamente. Então, é muito importante executar de forma correta, pois o gestor, o ordenador de despesa, ele é responsabilizado e quando se detecta alguma irregularidade, ele vai responder civil, penal e administrativamente por aquele recurso. A gente falou em exigência anteriormente, então, quais são os principais motivos de exigência? No caso dos programas que são o programa PDDE e o PENAI, os principais motivos de retorno da prestação de contas por alguma ausência é a falta de carimbo, é a falta de assinatura, é a falta de um extrato ou o extrato incompleto. Muitas vezes se encaminha o extrato, mas não se encaminha de todo um período. É importante encaminhar o extrato do período completo da execução daquela nota de empenho. O preenchimento de valores de planilha demonstrativo de execução financeira e das despesas das consolidações da pesquisa, elas vêm erradas. Então, isso no caso do PDDE. Como vocês vão ver mais na frente, as gerências regionais encaminham para a Secretaria de Educação um consolidado, em que vem todas as informações. Nesse consolidado é comum ocorrerem erros, então é muito importante que as informações sejam passadas de forma correta para que esse consolidado venha correto. Essa frase fica para uma reflexão, pois uma boa execução
gera uma boa prestação.